Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DidiCast, que é um podcast que não tem tabu. A gente vai abordar assuntos do cotidiano, né, dos bastidores. E hoje eu tô com um convidado sensacional, que é um assunto delicado, necessário, mas que vai ser tratado com muito carinho e muito acolhimento, né, por parte desse convidado maravilhoso, que é o Dr. Janderson Kozlowski. É isso mesmo? Pela primeira vez, ele sentou meu nome e falou: Sensacional. "Cast". É o quê? Meio É polonês, alemão alemão? e judaico. Aí no final veio dois sambas que brasileiro tudo, então Ah, você vem do Santo, né? começamos ao final. É presidente do Instituto Nacional de Combate à violência Familiar, né? Que vem há anos eu venho acompanhando o seu trabalho ali, o combate principalmente silencioso dentro dos lares, né? familiar. Se apresenta, né? Que tem várias perguntas aqui, inclusive de mulheres que estão precisando da nossa ajuda para a gente destrinchar nesse podcast. Entendi. Primeiro, primeiramente, é um grande prazer poder participar desse podcast. É muito importante que nós possamos trazer todo tipo de informação para todos os públicos, até porque o público familiar, intrafamiliar, familiar tradicional e também o contemporâneo necessita de informações. Por mais que todas as vezes que nós entramos na internet, no Instagram, tem uma vasta informações, vastas pessoas trazendo informações, também existem pessoas que não têm tanto acesso a essas informações. Então, é tudo aquilo que nós. Por que eu falo pessoas? Porque existem muitas pessoas que não têm acesso ao telefone. Então, ao máximo que nós pudermos hoje levar informação, trazer informação para a sociedade, para que ela possa difundir e possa alcançar as pessoas menos favorecidas, isso para a gente é o que mais vale. Então, hoje nós estamos aqui, eu quero te agradecer por essa oportunidade, tá? Bem, me chamo Genderson Kozlowski, que pela primeira vez no podcast alguém acertou o meu nome direitinho. Parabéns por isso. Tem muita consoante, muita vogal, gente falando diferente, mas tem alguns famosos com um sobrenome parecido. Eu falei, já. Já tem isso, sim. Glenda e uma. E, inclusive, eu vou falar um pouco sobre o Instituto, né? Existe até Portugal, é isso mesmo, né? Ao certo, são 24 estados. Hum. No Brasil, faltando 3 para poder fechar todo o Brasil. E hoje nós também estamos Portugal, Uruguai, Argentina, Paraguai, Estados Unidos e agora entrando no Canadá. Então, assim, graças a Deus, sabemos que todas as leis dos outros países são bem diferentes das nossas. Porém, o mínimo que nós pudermos fazer para poder trazer um acolhimento para a mulher e essas advogadas no país onde elas estão, onde elas se encontram, poder abraçar essas mulheres e tentar levá-las, ajudá-las, acompanhá-las à delegacia, aos órgãos de justiça no contexto, já está válido. Ela está sendo amparada, está sendo bem cuidada. É isso que nós precisamos. Incrível. Eu quero te fazer uma pergunta inicial, que é esse trabalho, né? Essa missão, que é o trabalho da violência, principalmente a mais silenciosa, né? Que é a mais difícil de ser identificada, assim como um câncer. E o que levou quem é o doutor na vida assim, pessoal, no dia a dia? E onde surgiu essa inspiração? Na infância, familiar? Teve alguma situação que você. Aquilo. Não uma revolta, né? Mas aquilo te despertou de uma forma que você falou, eu preciso representar. Até que você falou, quando você está num lugar com outras pessoas, você como um homem, você precisa representar, né? Aquelas pessoas, honrá-las, né? Principalmente mulheres. Onde que surgiu assim? É incrível, né? Eu costumo dizer, com base no que você está falando, não é um jargão, mas é algo que eu sempre faço. É pedir perdão a todas as mulheres, como um homem, porque eu sei que não são todos os homens, mas existem homens que praticam a violência com as mulheres de uma forma. Às vezes ele acha, não, eu não fiz isso, ele não percebe o que ele está fazendo, porque é algo tão cultural, tão arraizado, o machismo estrutural, o patriarcado está tão estruturado que ele não consegue observar e perceber que uma fala pode destruir todo o psicológico daquela mulher. Então, hoje, como um homem, é importante eu trazer essa informação e falar para todas vocês mulheres, nos perdoem, porque precisamos passar por uma reformulação. Os homens necessitam passar por uma reformulação. Eu falo isso porque eu lembro que para que eu pudesse fazer alguma coisa, sair nos finais de semana,
Minha mãe falava, tudo bem, você quer sair? Vai lá. Você vai me ajudar a fazer a faxina toda sexta-feira. Então, ela lavava banheiro, Eu faço mesmo. eu cuidava, eu cuidava da casa, eu fazia tudo isso, ajudava minha mãe. E eu te faço uma pergunta, e aí sou eu que te faço a pergunta. E em que isso me desonrou? Em que isso me trouxe dizendo, vai virar uma mariquinha, como eu sempre escuto pessoas falando? Isso não desonra um homem, muito pelo contrário, dignifica o homem, porque E isso vem, desculpa te cortar, isso vem de você ou a sua mãe te passou? Porque tem uma coisa da criança se despertar desde cedo, Uhum. né? E tem uma coisa da base familiar, onde você tinha um comportamento e a sua mãe te lapidou para isso. Foi, eu costumo dizer que eu tive uma rainha, né? Uma rainha. Então, por quê? Porque bem diz que a mulher sábia edifica só na sua casa. Então, através disso daí, você vai descobrindo as coisas que são feitas. Então, quando a mulher ela tem um pulso forte e ela é uma mulher que ela é de efetuar um trabalho bom nesse contexto, dentro do lar, tudo acontece. Mas aí eu vou entrar naquele quesito que você estava falando agora sobre o que motivou a realizar a Montanha Instituto. Sim, muito. Eu tenho uma tia. Quando eu contei isso para ela, agora ela não sabia disso, que eu lembrava, parte de mãe. Eu cheguei na casa da minha tia, que estava na casa da minha tia, e de repente o ex-marido dela chegou, e ele estava um pouco alcoolizado, chegava de um. Eu lembro como se fosse hoje, a imagem, eu fecho os olhos, isso é muito latente. Isso para que as pessoas saibam e entendam que uma violência, os socos que você desfere numa pessoa, ele vai causar aquela dor momentânea, física, mas o psicológico ele arrasta não somente para a mulher que é violentada, mas arrasta também para toda a vida daquela pessoa. E isso é família. Sim, e não somente aquela mulher que sofreu a violência, mas aqueles que estão em volta, ao redor, os pais, por isso que é uma violência chamada intrafamiliar. Então, eu chegando naquele local, observando o que estava acontecendo, eu vi a cena era ele com a camisa do Fluminense, tá? Ele muito bêbado, um short jeans, a imagem não sai. Um chinelo daquele tipo do Raider que era antigo, né? Desculpa, não tô fazendo propaganda. Um chinelo que era aquele que cobria eu fecho os olhos, a imagem vem muito, né? E aí ele encostando ela no meio de duas máquinas de lavar e socava muito ela. E socava, puzelava ela. Não, aí é aí que tá o negócio. Eu pedia para poder parar, não parava, não parava. E o instinto masculino nesse contexto, a flora de defesa, foi de tentar pegar uma madeira. Só que quando eu dei uma madeirada, a madeira estava podre. Nossa senhora. Eu apanhei com aquela madeira. Botei sim. A minha sorte foi que o meu tio, irmão da minha mãe, chegou. Porque senão eu teria apanhado junto. Eu cheguei a apanhar também. Então, assim, quando eu contei isso pra minha tia, tomando um café com ela começou a chorar. Ela chorou muito. Você lembra disso? Eu falei, lembro. E é por conta disso que eu prometi para Deus, prometi para minha mãe, prometi para minha filha que isso nunca mais ia acontecer. Enquanto eu pudesse estar presente, pudesse lutar em favor de vocês, eu iria fazer. E ela chorou muito comigo. Tia, Giovanni, eu dou um beijo para você. Te amo. E como que a gente diferencia um conflito normal de casal? Porque tem, né? Os estivesse, eu e meu marido, a gente estranha ali de vez em quando. Como que diferencia esses conflitos, até mesmo mais enérgicos, para realmente chegar a uma violência familiar mais psicológica, alguma palavra ali que você que configure realmente uma violência? Como que diferencia, assim? Bem, existem alguns quesitos que nós precisamos observar muito. Por que eu falo isso? Uma coisa é você chegar e falar assim, poxa, a mulher tem esse condão, né? Tô falando assim porque existem outras pessoas conosco. Pega o cartão e é como se fosse aquela música, meu cartão de crédito é uma navalha. E aí gasta. E chega no final do mês, existe aquela situação, poxa, cara, você não tá vendo o que você gastou? Você não tá vendo que isso daí vai trazer prejuízo pra gente, vai trazer uma diminuição patrimonial, e nós precisamos, se nós queremos chegar a algum local, a algum lugar, construir alguma coisa, ou seja, eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu tô discutindo sobre alguma coisa, eu estou falando alguma coisa ali, mas está para o bem do casal. Tem estruturado, tem uma base, né? Existe uma base. Ou se eu quero chamar a atenção acerca de alguma coisa, existem momentos que eles são acalorados. Então eu tenho que entender e saber diferenciar isso. Porque hoje eu não posso pegar qualquer coisa, estou sofrendo violência. Não, Tem isso também, né? A gente existem dois polos aí nessa situação. O que foi que eu fiz? Por que está gerando isso? Mas antes então você está querendo dizer que está querendo normatizar a questão. Não estou normatizando. Existem situações dentro do casal
existem acordos, existem situações que são feitas entre o casal. A convivência, a parceria, a amizade, o carinho, a admiração, isso é entre eles. Quem sabe ali, quando vai ultrapassar o limite, são eles. Nós não podemos hoje chegar dentro de um casal e falar assim: olha, você está sofrendo uma violência porque eu não sei como é que é o tratamento deles. Sei que existem algumas frases que são, quando são mal colocadas, são geradas as violências, né? Pô, tu não tá vendo? É a mesma coisa, eu costumo dizer uma situação, é a mesma coisa quando você fala para os seus filhos, para os nossos filhos. Pô, tá um porco, tu não vai tomar um banho, você não gosta de tomar banho. O que você está dizendo para essa criança é o seguinte: você vai continuar sendo assim sempre. Por que não senta, falar, conversa com a pessoa? Por que não conversa? Então, existem frases, palavras. Você é um burro, não gosta de estudar. Então, são coisas que vão sendo faladas que vão atacando diretamente a alma. E criam-se legalidades diretas para que aquela criança ela gere nela, ou então a mulher, problemas psicológicos em detrimento disso. Gente, esse padrão, né? Não somente isso. Os abusadores, eles abusam porque eles têm a vertente de que foram abusados. Padrão de repetição. É. Bem claro agora. Nós temos um caso de um pastor que, apropriadamente falando, em dados momentos eu vou trazer alguns casos reais, e aí você vai trazer uma conotação legal para o nosso bate-papo. E esse pastor é um pastor de Campo Grande. Pastoreava mais ou menos, por média, uns 40 anos a igreja, e durante 40 anos ele fazia festa para crianças e trazia as crianças, buscava as crianças em casa, e aí você entende o quê? Olha, aquele homem que está buscando aquelas crianças, ele é um protetor, ele é um cuidador. E o que a família faz? Está cuidando do meu filho, então vai lá e cedia para que a criança pudesse ir para a igreja poder brincar. Só que muitas dessas crianças eram abusadas por esse homem. Dentre elas, uma ficou grávida. Então, você para poder observar. Uma dessas vítimas, tá, engravidou desse sujeito. Existe a possibilidade. Vamos lá. Líder religioso, existe probabilidade de que essa criança seja filho dele. Assim como outros filhos. E agora, essa semana, eu recebi uma informação que um dos filhos dele, de 25 anos, está sendo acusado de estar molestando, ou de estar excitando, ou de estar se masturbando para meninas no meio da rua. Então, a informação que nós tivemos foi que, primeiramente, ele já teria sido abusado na infância dele. Esse padrão de abuso, ele vem ao certo, a pessoa deveria lutar contra aquilo, mas acaba se transformando, tocando na sexualidade. A sexualidade, quando toca, por isso que eu falo muito com os pais com relação à criança. Quando nós começamos a falar sobre a questão da adultização, bem antes dessa questão, dessa vibe, Tem um caso da Isabel. da Isabelle Vidal, nós vamos tocar nesse assunto, nós já vimos falando há muito tempo sobre isso. Mas por quê? Porque as pessoas, elas tendem a achar bonitinho uma criança dançar da forma que ela dança. Botar um saltinho, você antecipar uma criança. É você pegar essa criança, trazê-la, falar assim: vou botar um salto, uma sainha, e vai botar a criança para ela poder fazer danças sensuais. É isso daí. Só que ela está entregando, ela não entende que está entregando o seu filho de bandeja para pedófilos. Exatamente. A gente tocou nesse assunto de homens que. Normalmente o índice de pedofilia são de homens mais velhos. A gente estava falando sobre uma convidada anterior, que ela é uma nutricionista e também personal, de homens que fazem ciclo, né? E também de alguns líderes religiosos, tanto das igrejas quanto de terreirões, assim, né? De barracões, que usam disso, né? Então eu vejo que muito do teu trabalho é além de combater essa violência familiar, porque quando uma criança, né, você citou, de presenciar a tia, isso é família, né? Porque tem a questão da Maria da Penha, que a galera acha que é só a mulher. Não, entra ali familiar. Então, conscientizar, porque muitas pessoas nem acham que estão sendo abusadas. É justamente isso. Ou acham que é normal, é um carinho, a pessoa exagerou, mas tá tudo bem. Só que é assim que começa até a violência, né? Normalmente o narcisista, vamos usar a palavra. É o ciclo da violência, ele tem muito isso. As pessoas não entendem isso, muitas das vezes. Uma coisa que é clássica. Quando eu costumo dizer o seguinte: antes, se eu for começar a ter um relacionamento,
e a pessoa vier, eu quero que você pare de falar com fulano, presta atenção. O que que fulano fez pra você? Primeiro ponto. Ah, porque eu acho o comportamento. Você acha que o comportamento dela ou dele é dessa forma. Só que antes que você fosse, ele era. Antes de proibir, por que que você não conversa comigo antes? Olha, eu acho que essa amizade não é legal. O que você acha? É sem fundamento, né? É uma situação que você tem que conversar. É uma situação que você tem que colocar, conversar com a pessoa. O que você acha disso daqui? É a mesma coisa. Eu conheço a pessoa para ter um relacionamento com ela, ela já andava de short curto. A grande verdade é que o homem é atraído por aquilo que ele vê. Então, muitas das vezes, o homem procura a mulher por aquilo que ela veste. A grande verdade. Eu, eu vou pegar um pouco pesado, eu falo que muitas das vezes o homem, quando ele tá na internet procurando a mulher porque a mulher tá de biquíni, procurando mulher por bunda, ele vai ter um relacionamento de merda. Sim. Entendeu? Porque eu falo muitas das vezes, você quer estar no seu Instagram. não, não tô falando por isso. Não é por isso, tô falando pela questão de homens. Sim. Então eu acho que assim, hoje criou-se uma facilidade pela questão da internet, Fácil. É muito fácil. é muito fácil. E os homens hoje se atraem nesse contexto. Eu falo porque qual o homem que vai passar ali? Quer homem que vai passar é que vai chamar a atenção. E é um jogo de poder, porque um cara que encontra e conhece uma mulher com tal comportamento, seja da postura, da roupa ou do estilo de vida, e depois ele começa a lapidar, é uma questão de jogo, né? Ele quer jogar com a pessoa, ele quer ir podando. Eu acho que eu observo muito, assim como eu já vivi, algumas amigas sofreram violência familiar, doméstica. A atitude do agressor é afastar ela da família e dos amigos, né? A primeira, ou seja, de tirar a rede de apoio. E a mulher, ela acha que é proteção. Ela quer evitar, porque na corrida do cotidiano, com filho, família, trabalho, você fala, ai, tá bom, eu vou evitar, eu falo pouco com essa pessoa, eu vou cortar. Só que, Isso é uma violência. É o ciclo. Só que aí começa justamente essa questão. Tolindo a pessoa de poder ter esse acesso. Só que quando ele vai tendo, vai cortando, ele começa a não há discussão. E quando a mulher começa a falar assim, não, você me conheceu dessa forma, porque há imposição. Então a mulher acaba se impondo muitas das vezes. Né? Só que existe um padrão de mulheres aos quais esses tipos de homens narcisistas eles procuram. A vulnerabilidade, eles sabem onde tocar na vulnerabilidade da mulher. Então, assim, eles começam a poder a observar aonde eles podem atacar a essas mulheres. Eu digo sentimentalmente. As falhas, coisas que sabem fazer, e sabem fazer muito bem. Tá? E aí eles têm um domínio, é consciente. Eles sabem, não, quem tá fazendo. não é legal, mas ele vai. Ele vai cedendo. Você não vai botar esse tipo de roupa, você não vai fazer aquilo, então a pessoa vai se moldando. Mas quando ele conheceu a pessoa, ela já estava com aquele tipo de roupa. Então por que que ele quer agora mudar? Entende? Então, assim, são padrões que eles vão se repetindo e são observados dia após dia. Só que nós sabemos das informações, sabemos como funciona. E aí gera as primeiras discussões. As primeiras discussões As calorosas, né? vão começar. E aí vem logo depois o perdão. E falou, chocolate. Toma aqui pra você. Não faz isso. O problema, doutor, é que as mulheres romantizam isso. Eu já presenciei brigas de casais, de amiga minha, que aí eu falo, cara, isso não tá normal. Você sente a energia da pessoa ali. Aí você tenta alertar a situação. Ah, o cara, normalmente, ele fala, sua amiga já deu em cima de mim. Fulana tá não sei o quê. É mal companhia. Então a pessoa ela romantiza, não que ele gritou e tá tudo bem, porque a mulher normalmente ela é mais emotiva, então ela grita, ela chora, ela quer matar, mas depois ela se entra no eixo ali e ela libera o perdão, porque a mulher ela passa por processos, né? Hormonais, enfim. O homem, aí a mulher acha que o homem tá na mesma situação, então ela acaba romantizando, porque depois do caos, ele acolhe, faz um sexo gostoso, é um cara carinhoso. Muitas mulheres têm a questão financeiramente, né? O cara proporciona coisas bacanas, então ela acaba pondo na balança e inconscientemente não. Ela se fria esses sinais. E quando uma amiga, juro, quando uma amiga vem alertar. Isso eu tô falando na época da faculdade, oitavo período de direito. A minha amiga, pô, estudadaça. Eu falei, cara, né? E a pessoa tá inserida no meio penal ali, vendo casos de violência na vara de família, e ela não consegue aterrar, porque ela acha que com ela é diferente, né? Porque o agressor, no caso, ele tem um discurso tão perfeito e tão calmo, ele é tão acolhedor, que às vezes até a gente que tá do lado
contra ele, você fala: "Pô, será que eu tô sendo justa ou não justa com esse cara, né?". Então tem essa coisa da mulher romantizar isso também, né, esse ciúme. Existe uma situação no direito do consumidor, que ele fala que, no artigo 2º, que todos nós somos hipossuficientes nas matérias de consumerismo. Uhum. Eu ouso dizer que nas matérias de violência psicológica, as pessoas passam por aquilo, sabem como é que vive, como é que as coisas acontecem, mas acaba vendo, mas se permitem. Então acaba tendo uma questão de uma vulnerabilidade. Porque é um jogo de poder, na sala ele é bravo, ela sabe que algo tem de errado, mas nenhum relacionamento é perfeito. Ela fala: "Bom, eu já vi isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha amiga, eu já tive um outro relacionamento". Se relacionar com alguém não é flor que se cheire, mas eu também sou poderosa. Então tem essa coisa, você falou da discussão calorosa, né. O cara ele vem e fala: "Vai tirar isso". "Não vou", aí a mulher peita, né, ela bate de frente. Mas aí ele normalmente tem aquela coisa da aí começa as agressões. Você é minha. E ele vem: O "Não, porque eu tô cuidando, porque homem não presta". Realmente, tem uns outros aí que realmente não é flor que se cheire, mas tem um discurso muito fundamentado, né, e a mulher tem uma coisa do poder dela, ela sabe que existe um duelo ali, até emocionalmente, né, ela sabe que ela tem uma condição mais emotiva e suscetível a isso, mas ela tem uma coisa do poder dela: "Eu vou mudar esse cara". Tem uma coisa da esperança, né, e eu vejo muito isso em pessoas que estão muito, calçadas na religião. Eu vou usar a igreja evangélica, minha mãe é de família evangélica ali, mas eu vejo muito isso em líderes religiosos, seja num barracão, mudando. Tá mudando. então eu acho que eu acho mais incrível no seu trabalho, e mulher que está assistindo, né, e tocou, sentiu, a sementinha germinou, tocou no coração. O nosso trabalho aqui é conscientizar, Isso aí. além de combater. Vamos lá, eu pego na sua mão, a gente vai no DEAN, a gente vai no assistente social, psicólogo. Temos tudo isso no instituto. É gratuito. Cara, você que então, porque tem a parte da denúncia, que a gente vai chegar lá no constrangimento que a mulher sofre, né? Isso. Uma mulher leiga. Mas é conscientizar até mulheres que são mães, porque a maioria das mulheres são mães, e não repetir esse padrão. Porque a criança, ela tem, se a criança ela tem consciência para presenciar uma briga, você vai sentar nela e falar com ela, ensinar, né, o caminho que se deve andar ali. Duas questões muito claras, assim, que aconteceram. Existe uma de uma influencer que ela nos procurou, Uhum. participou até de alguns realities, e não caberia nem falar, mas ela estava sofrendo uma violência patrimonial muito grande. E nós descobrimos, no primeiro momento, que ela estava sofrendo uma violência patrimonial. E quando nós começamos a movimentar, a olhar as coisas que estavam acontecendo, eu sempre quando eu vou, só que eu fui nesse contexto, eu tinha ido para fazer um trabalho particular pelo meu escritório. Só que observando as coisas que estavam lá, eu comecei a vislumbrar e a enxergar uma violência. E só que essa violência já vinha de muito tempo. E não somente vindo de muito tempo, Hum. né? O escritório ele acaba trabalhando com muitas influências, trabalhando com questões de pessoas que... O escritório, não o instituto, no contexto. Uhum. Também, só que se eu vislumbrar qualquer tipo de violência, eu puxo na mesma hora o instituto para poder dar suporte para que ela tem em todo o instituto. Foi esse um dos casos, assim, de dano patrimonial monstruoso. Eu demonstrei e preferi sair de tudo, porque vi que estava tendo um outro tipo de desdobramento, assim, foi um outro contexto, mas eu deixei para lá. Violência patrimonial, ela acontece quando você quebra telefone, quando você esconde bens, quando você oculta bens, o dinheiro do casal, que o casal construiu juntos. Tudo isso é violência patrimonial. Vou te fazer uma pergunta. Dentro dessa violência patrimonial, eu vejo muitos. Eu sou uma terapeuta tântrica, eu atendo muitos homens, e eu vejo muito uma questão de homens relatarem comigo, tipo, a minha mulher pegou meu cartão e, tipo, gastou. Tem essa coisa, né? Existe. Isso configura também, no caso do homem. Porque tem muito como é uma mulher, mas quando a gente traz isso pro universo masculino, exige isso aí, o estrangimento do homem. Como que ele procura ajuda? Como que ele fala que ele foi passado para trás, É. né? E uma das pastas que nós temos no Instituto é chamada de denunciação caluniosa. Hum. Por que denunciação caluniosa? Muitas vezes as mulheres esquecem que elas acabam se utilizando da Lei Maria da Penha como base para chantagear os homens.
Não são todas. É uma minoria. Muito minoria. Isso, de 2 a 3%. Só que esses 2 a 3% acabam por rechaçar tudo aquilo, toda a luta das mulheres que são verídicas e são verdadeiras. Mancha, gente. Mancha. Mancha. Lembrando também que não é 100% de homens que são violentos. Não é 100% de homens que são patriarcais. Não é 100%, não são 100% dos homens que praticam tais violências. Existem aqueles também que defendem, existem aqueles que são inertes, tanto faz como tanto fez, e existem aqueles que sofrem. É. Entende? Então, assim, você está defendendo homens? Não. Estou defendendo a lei, aquilo que é correto. Eu tenho que trabalhar com aquilo que é correto. Se fizer alguma coisa contra a mulher, é pau no gato sem massagem. Se fizer alguma coisa de forma errada com um homem, é pau no gato sem massagem. Tem casos aqui para poder falar para você aqui de dar e vender. Nossa, eu estava contando para eles que quando eu estagiava na promotoria, teve um caso de uma mãe que a filha de 14 anos denunciou o padrasto de violência, de abuso, de estupro. E assistindo ele ali, nitidamente na audiência, via a cara daquele homem de cor. Eu falei, cara, esse cara é um pobre coitado. O cara ficou 2 anos. Ele foi abusado. Ele era cabo da AMAN. Ele ficou 2 anos preso. Foi abusado, violentado, massacrado. No final das contas, a filha ia fazer 17 para 18 anos, 16 para 17 anos. Ela falou assim: não, realmente, minha mãe contou a história toda, que a mãe não queria o término do relacionamento, coagiu a filha, menor de idade. Acabou, aí, mero aborrecimento. Eu falei, Não, é 4 a 8 anos. usado. 4 a 8 anos nessa mulher. É de 4 a 8 anos de prisão. Regime fechado. É esse que... Olha, eu tenho um caso no Instituto Mas e quando o assistido fala, deixa pra lá? Tem isso também, e não tem como deixar pra lá. É uma situação que se foge dele, é o Estado que entra. É o Estado que entra. Eu tô com uma situação da seguinte ordem. Eu fui padrinho de casamento de uma pessoa, de um casal. Minha filha nasceu e logo depois nasceram os filhos dele. Ou seja, estavam sempre juntos. Ele não era uma candura de pessoa, porque ele era tipo dessa pessoa. Não é, não, no sentido do seguinte, ele era um cara que trabalhava muito, provedor, e quando chegava em casa ajudava a mulher a limpar a casa e tudo mais. E às vezes quando ela... E calma aí, tô fazendo só que... Era a forma dele de falar. Ele falava, cara, você ainda vai tomar na cabeça com relação a isso. Quem avisa amigo é. Mas, beleza. Ela decidiu ir embora. Limpou a casa, levou tudo da casa. Não bastante isso, para que ele não tivesse acesso aos filhos, ela vai e diz que ele abusou do próprio filho. E hoje ele se encontra 5 anos sem ver os próprios filhos. E uma coisa que eu tenho certeza de que ele jamais o faria. Entende? Então, nós conseguimos colocar psicólogos, peritos psicólogos para poder acompanhá-lo, fazer tudo que você possa imaginar. Então, hoje, quando eu paro, eu observo ele, vejo a tristeza no olhar dele, ele conversa conosco, com vontade de chorar, ele fala assim, eu tô quase abrindo mão da minha paternidade, porque se eu me aproximar, vou me machucar. E o dia que meus filhos acordarem, eu vou deixar por eles. Eu falo, cara, não deixa de lutar pelos seus filhos. Os seus filhos são tão vítima quanto você. E ele somente está sendo induzido por essa mulher. Então, só para que vocês possam ter uma noção de algumas bases, né? Nós estamos falando sobre uma questão de violência, também questão de violência psicológica. Teve um caso, me veio isso agora à memória, de uma pessoa que ela estava junto, uma diferença de idade muito grande, ele com seus 48, 49 anos, e ela com seus 25, 26 anos de idade. Tiveram um relacionamento, desse relacionamento nasceu então, uma criança, e ele sempre adornando e colocando a responsabilidade nela por todas as coisas que eram erradas, que eram feitas, que eram geradas. Só que todas as vezes que ela tentava se livrar dele, ele ia na casa da mãe e começava a falar, olha, tua filha tá com problema de saúde, tá com problemas mentais, tua filha tá com isso aqui, ela não tá legal, você tem que observar, tem que ser levada pro psicólogo, porque ela faz... Então, assim, ele culpava a ela por aquilo que ele fazia. Então, assim, são situações que acontecem com as mulheres hoje por demais. Por demais. Ele, enquanto tá bem, ele não vai em nenhum momento na casa da sogra. Mas falou que tá passando por algum tipo de problema. Olha, sogra, tá acontecendo isso. Tá invalidando aquela mulher.
Ele está detonando a vida e o psicológico daquela mulher. Muitas vezes os homens fazem isso e acham que não estão. Ah, não vai dar. Como é que eu posso explicar? Eu não estou fazendo nada do que você está falando. Para ele não é nada. Mas para aquela mulher, para aquele momento, para aquela situação da vida dela, ele está destruindo o psicológico dela. Assim como fez. Esses dias ela me ligou e falou, ele meteu a mão no meu telefone e falou, quero ver teu telefone. Ela falou que ela começou a se tremer toda. Apesar de não ter nada, e ela desbloquear o telefone, ela falou, Jean Anderson, eu tô passando a ter medo, pânico dele, porque eu sei que as vias de fato, elas estão próximas. Eu falei, você vai esperar? Eu não consigo sair. Eu sou dependente psicologicamente dele, emocionalmente dele e financeiramente. Culpada, inclusive, de me Sabe qual é a idade dessa menina? 27 anos. Faz 28 anos agora. Isso é só para que você possa entender um pouquinho do que é a dependência. Exatamente. Eu ia te falar da questão da financeiro, né? Porque tem muita da questão do homem arcar mais com as despesas, mas eu já vi muita situação da mulher, né? Ela mesmo está na situação de controle, de bancar, vamos falar, usar bancar, e muitas das vezes o abusador ainda conseguir trabalhar a mente dessa mulher ao contrário, né? Que ele tá ali realmente. Mas eu vejo que existe realmente por parte das mulheres uma vergonha, uma questão da disputa do poder. Igual a minha amiga, eu falei, cara, não disputa poder com o homem, porque ele vai dando sinais ali do abuso. E você falou da sua tia, né? Um cara desse com uma arma, ele faz uma tragédia ali, né? Mas o Instituto está num caso muito pesado, que é um caso de um vereador aqui do Rio de Janeiro. Não tem problema de falar o nome dele, Leonel Borel, pai da criminal Henri Borel. E ele, antes de estar como vereador, ele vinha numa campanha do processo dele. Então, ele sempre fazia aquela, nossa, meu filho, sempre usava a morte do filho para que ele pudesse angariar valores para ele. E angariar valores para o Instituto. Então, o que ele faz? Uma mulher dos Estados Unidos, uma pastora, advogada, perceba, nós estamos falando de uma advogada, pastora, pessoa com instrução, tá? Ou seja, não é... Sabe como é que funciona. Então, essa mulher ela se aproxima e fala para ele, o que você precisa? Aí ele, não, o que você precisa? Ele vai e começa a ceder, começa a mexer com ela, a conhecê-la. E apelida ela de essa é a minha galinha dos ovos de ouro. E daí ele começa a buscar dela, começa a buscar as falhas dela. Ponto fraco. Ela sabia que existia uma deficiência no relacionamento dela e ele começa a atacar esse relacionamento dela. Todas as noites. E era ela que cantava para ele ninar, porque ele não conseguia, literalmente isso. Ele tinha que ninar e era ela que cantava. Ele trocava situações de mensagens um pouco quentes e daí começou a adornar. E nós sabemos que aonde há fragilidade, aonde há fome, então ela acabou, não existe essa de ser pastora, não existe essa de ser advogada. Esquece. E ela começou a se deixar levar por aquilo que estava acontecendo. E quando ela se deixa levar, quando ela percebeu vamos botar aí, mais de 500 mil já tinha ido embora. E já tá se calculando aí muito mais sobre isso. Tá? E aí ele começa agora em patrimonial, começa a invalidar. Ela paga a viagem dele para os Estados Unidos. Passa 5 dias sozinhos antes dos pastores daqui da igreja da Barra da Tijuca chegarem no local, que era um grupo de pessoas. Ficaram 5 dias. 5 dias numa casa sozinho, um homem e uma mulher. Não vai acontecer nada? Não tem como. Ainda mais se já estava acontecendo alguma coisa antes. Né? Então, por que acontece? Quando ela é indagada pelo oficial, pela assistente social, ela, com vergonha de falar por ser uma pastora, fala, não, nós não tivemos relacionamento sexual. Quando ela fala isso, a juíza entende que não deveria ter a violência da Maria da Penha. Só que erraram, o judiciário errou. Por que o judiciário errou? A Maria da Penha, ali existe aqui toda a questão
do relacionamento, o adorno daquela mulher, as mensagens que foram trocadas. Ah, ele não consegue comprovar as mensagens. Não. Ele abriu sociedade. Quem paga para poder abrir o Instituto Henri Borel foi ela. Tudo foi ela que faz. Era um relacionamento. E aí, no final, quando ele começa a alcançar algumas coisas, que ele tem um relacionamento agora com uma delegada de polícia federal, ele começa a descartar essa mulher. A ponto dessa própria delegada falar assim, eu sei que você tem um relacionamento... Ao pós e final. Eu sei que você tem um relacionamento com ela. Então, ele, após também a esse ponto, ele pega, manda atacarem essa mulher na internet, expor a vida dela, Uma mulher dessa tira a vida fácil. expor a vida dessa mulher. Só que, graças a Deus, anteriormente, ela já estava sendo amparada pelo Instituto, desde o dia 18 de setembro do ano passado. Eu já havia solicitado para que ela pudesse estar sendo acompanhada por uma perita psicológica. E Nós pegamos tudo, juntamos no processo, juntamos nos autos do processo. O juiz invalidou, transferiu daqui da Vara de Violência Doméstica para o centro do Rio. Nós estamos aguardando. Vai ser mais uma Maria da Penha, porque eu quero levar tudo isso para a Corte Interamericana de Direito e demonstrar o que está sendo feito aqui no país com relação à proteção. Porque se trata hoje, estão fazendo tudo isso porque se trata dele, Leniel Borel. Entende? Então, assim, as coisas que nós temos... E eu defendia Leniel Borel no sentido da criança, tá? Quando eu fui descobrindo quem ele era e o que ele fazia por conta disso, eu tomei a verdadeira algeriza desse cara. não, e você tá falando dela, uma mulher inteligente, independente, com um nível de conhecimento intelectual, emocional, fora da curva, comparando com algumas mulheres que não sabem nem como é que se vê, né? Exatamente. Então, o nível realmente é Psicologicamente, financeiramente. Então, todos os tipos de... E ela também sofreu violência dele na Disney. Só que, assim, infelizmente, a lei não pode alcançar outro país, né? Mas ela sofreu e outras pessoas testemunham. Doutor, até que ponto esse caso que o senhor está relatando pode ter influência na questão do crime? Para quem não conhece, talvez, de repente, quem não é do Rio também, o Leniel Borel é pai do menino Henri Borel, que foi morto, e estão presos hoje o padrasto dele, que é o ex-vereador Jairo, que chamava de doutor Jairinho, e a Monique, que é a ex-esposa dele, mãe do menininho. Até que ponto um cidadão que tem esse tipo de personalidade, um cidadão que claramente é um lobo em pele de cordeiro, até que ponto esse episódio pode ou não reabrir o caso ou mostrar uma outra possibilidade, já que eu acompanhei nos últimos tempos na mídia que houve perícia em relação a esse caso e houve várias falhas de perícias no caso da autópsia do menino. Isso, de alguma forma, pode se encaixar e pode haver uma reabertura do caso ou um prosseguimento do caso? Sim, vamos lá. Todas as vezes que... É muito boa a sua pergunta, é bom eu explicar o seguinte. Em todo o tempo, eu não tinha nada a ver com a situação do processo com relação à questão do Henri Borel, Henri Medeiros Borel. Nós temos que entender que existe o nome, que é Henri Medeiros Borel. Eu não posso violar o nome dessa criança por completo pela questão da mãe. Eu tenho que respeitar isso, né? Então, quando esse processo chega para o Instituto e eu começo a ser atacado, as minhas redes sociais começam a ser atacadas, e aí tem o caso da Isabelle Vidal, vocês vão entender o porquê. Não, mas ele mandando as pessoas me atacarem. Eu estava sendo atacado de tudo. As minhas redes sociais estavam sendo atacadas de uma forma que você não tem noção. Eu fui denunciado, minha advocacia foi silenciada. Então aí acaba se transformando em algo que é meio que pessoal. Meio que pessoal em que sentido? De demonstrar a verdade e eu começar a buscar a verdade sobre tudo aquilo. Então eu sou um tipo de pessoa que eu vou historiar. O que é historiar? Eu vou buscar todos os fundamentos daquilo que eu estou entrando, da guerra que eu estou entrando. Eu não vou entrar sem saber com quem eu estou lutando, né? Então eu vou buscar todo o histórico familiar e tudo mais. Tive acesso, sim, a Monique, tive acesso ao lado do Jairo, porque eu precisava saber disso. Ah, você tem uma ligação com eles. Hoje eu converso com todos. Se ele sentasse aqui para conversar comigo, eu iria conversar com ele. Iria falar tudo aquilo que eu acho dele na cara dele, porque eu não mando recado para ninguém. Del me conhece muito bem como é que funciona. Se eu tivesse medo de homem, eu não nasceria homem. Eu falo desse jeito. Então, quando eu começo a vislumbrar, existe uma rese, um processo, um julgamento. O rese é o julgamento de um recurso,
ao qual o desembargador falou o seguinte: no meu contexto, no meu posicionamento, esse pai é tão responsável quanto a mãe. Assim sendo, quem tem que denunciar isso é o Ministério Público. Se o Ministério Público não faz, eu não posso fazer. Lembrando que o casamento, a situação da Nardoni foi reaberta agora contra a avó. Então, depois de 11 anos, a criança tem várias coisas que estão ali. Estava sob o poder dele. E quando a questão da dúvida, eu falo muito sobre a questão da dúvida, tá? Uma criança, nós aprendemos que se uma criança cair de cabeça no chão, ela tem que ficar sob observação. Concorda comigo? E se ela começar a vomitar, leve diretamente para o hospital. Essa é a orientação que você tem por todos os médicos em todos os lugares. Por que que esse pai seja feito... O porquê? A razão que fosse. Ele não tinha que entregar essa criança para a mãe. Ele tinha que ter levado essa criança para o hospital. E ele fala que não. Que essa criança estava chorando e ela começou a vomitar. Fui conhecer um pouco mais sobre a questão da Monique. A Monique falou comigo que ela vivia sob terror com ele. Até hoje, existem muitas coisas que ela não falou, que ela não falava, por medo dele. Por conta do passado dele, e ele sabe muito bem sobre a questão do passado dele. Então, existem coisas que vão aparecer. Não esquece, não. Agora, 11 anos. Guardem o dia de hoje. Guardem o dia de hoje. E vocês vão ver lá na frente. Muitas águas vão passar por debaixo dessa ponte ainda. Sei que as águas, elas não voltam. A mesma água que passa não volta. Mas elas podem voltar a renovar. Podem vir águas e podem trazer muita diferenciação processual. Eu não queria entrar nesse mérito e nem preciso, porque isso é algo que vai dar água, vai dar, como é que eu posso explicar? Pano pra manga, isso daí. Entende? Mas muito obrigado pela tua pergunta, foi pertinente e vamos lá. É isso daí. E, inclusive, eu vou te fazer duas perguntas, mas você pode responder ao mesmo tempo, que é o recado que você tem que dar para essas pessoas, porque embaixo disso tudo existe muita vergonha, né? Ainda mais de mulheres poderosas, inteligentes, e que quando elas se despertam, às vezes seja por paixão, por romance, tesão, sexo, que seja, ela se desperta e existe um caminho para essas mulheres, ou é um reparo assim mais complicado de ser feito? Existe uma vergonha das mulheres. De que forma a sociedade vai olhar para elas? Por que que eu me deixei levar por isso? Bem, ela não tem que ter vergonha. Ela é uma mulher, necessita ser amparada sim. Independente das escolhas dela, das opiniões sexuais, ela tem que ser amparada, tem que ser cuidada. Bem dizia o Tremendão, dizem que a mulher é um sexo frágil, né? Mas que mentira absurda. E é verdade, porque a mulher é uma guerreira, ela é uma potência. E a mulher... Existiu também uma música que fala: o povo tem a força e só precisa descobrir. Eu falo que a mulher tem a força e só precisa descobrir sobre isso. A mulher, ela é a forma, ela é o impulsionamento de todo homem. Uma mulher ali, batalhadora, guerreira, que vai ombrear, ela tem o poder de levantar um homem ou de abater um homem. Isso é verdade. Dá vida, gera vida. E eu falo muitas das vezes, eu falo que quando um homem bate em uma mulher, tá? Ele não percebe o que ele está fazendo, mas ele está cuspindo no útero que gerou ele. Ele cospe no útero. Quando ele pratica uma violência contra uma mulher, ele está falando para você, ó, o útero que me gerou, o útero da minha mãe, não vale de nada. Cospe nela. É forte, mas é uma realidade hoje. Porque o homem que não observa a violência que ele pratica, ele não pode observar para a mãe que ele teve. Ele não pode parar para ter atenção para a mãe que ele teve. A não ser que ele já veio dentro de uma família tão violenta que via o pai fazendo tal ato e que a partir disso passou a fazer o mesmo. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Infelizmente. E para o homem também, vamos falar da vergonha do homem. Tem essa coisa. Tem. Teve o caso. O rapaz estava com um amante. E ele estava em São Cristóvão, tem aquele pavilhão de São Cristóvão.
E aí ele sai do pavilhão de São Cristóvão e a amante estava querendo extorquir alguma coisa dele, um negócio desse gênero, do gênero assim. E ela querendo brigar com ele. Ele falou assim: não, não vou, no meio da discussão. Só que quando eles vão fazer a curva, a mulher larga uma mordida nele, feroz. Ele grita. Vai com o carro aonde? Era amante. Vai com o carro onde? No poste. Só que nesse poste estava tendo o quê? Polícia. Blitz. Deus falou. Não, isso aí. E aí os policiais chegaram na audiência. Aí a violência mútua, né? Existe uma situação na Lei Maria da Penha que se ambos se calarem, não há violência. Se não há violência, processo é arquivado. Aí naquele momento. E aí a defensora, doutor, o senhor vai dar continuidade? Eu falei assim, eu queria ouvir primeiro o policial. Ah, por quê? Vamos ouvir o policial. E o policial fala, se for falar sobre violência, excelência, de verdade, eu jamais permitiria que uma mulher sofresse qualquer tipo de violência. Mas nesse contexto foi outro. Porque eu lembro do braço desse moço que tinha marca dos dentes furando e sangrando. Aí ele vai e fala assim, essa marca aqui, aí mostra o braço. Ele foi justamente, e a marca dos dentes dela, assim, muito... não. Aí a juíza fala assim, doutora, e o que nós vamos fazer agora? Como a questão da violência dupla, e eu falei assim, não vou deixar anotação nem para ele, no contexto também ele iria ter que ela apresentou a queixa, foi ela que apresentou, né? Então a defensora me procurou e falou, doutor, vamos deixar por essa mesmo, por baixo? Eu falei, tá bom, vamos lá. E ele também não queria dar continuidade. Foi nesse contexto. Até porque era amante. Era amante. Só que quem me procurou para defender ele foi a esposa. Ai, imagina o constrangimento desse homem. Entendeu? E ele com muito constrangimento, vindo falar comigo. Ele tem que falar com você, doutor, tem que te falar toda a verdade. Ele tem que te falar a verdade. E eu já sei a verdade, eu só tenho que me falar a verdade agora. Porque eu tenho vergonha, eu não quero falar. Eu já sei de tudo. Tulinha, por que você vai falar pra ele que ela te trancou, que você teve que se trancar dentro do banheiro porque ela tava querendo 10 mil reais seu? E começou desse jeito. Gente, calma aí. Não, doutor, já sei, tem que tomar coragem. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Pô, eu tenho um filho, cara. Fala. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falava assim, eu falei, gente, calma. Doutor, mas eu já sei. Só que eles vieram com clientes meus. Sim. No contexto. E eu só peguei essa ação porque foi a esposa que me trouxe e porque havia violência da parte da mulher também. E ele explicou que ele fez um movimento, né? Quando ela pegou o braço dele e mordeu. Ela veio até o braço dele e mordeu. Ele fez isso aqui, para que ela pudesse soltar. E aí eles bateram. Porque eu não pego causas assim para defender agressores, né? Porque eu ia te perguntar, lidando com esses casos de família, né? Pouco tempo que eu estagiei na vara de família, eu vi cada coisa. Já foi ameaçado, às vezes, pelo cônjuge, mulher ou homem, ou mexer em algumas coisas mais delicadas? Eu hoje estou tendo que tirar meu porte de arma. Tendo que tirar meu porte de arma. Você mexe em coisas que não é pra ser mexido. Né? Naturalmente. Mas assim, se eu não ajudar da forma próxima, porque o Ministério Público fez um excelente trabalho. Um trabalho lindo. Mas muitas vezes as informações não chegam todas as informações para eles. E o Instituto, ele trabalha como sendo aquele que vai fornecer provas como assistente de acusação. Inclusive, ele fala do trabalho associativo, psicológico. Isso aí. Então, nós temos todo esse tipo de trabalho. E damos todo tipo de suporte, tanto psicológico, social, para essas famílias, para todas essas pessoas no contexto. Hoje, é certo que de questões de profissionais que agregam a questão do propósito, porque o Instituto ele é amplamente pro bono. Eu sempre segurei o Instituto, tanto outras pessoas que nos ajudavam também, mas a grande maioria foi eu que segurei ele sozinho, financeiramente falando e tudo mais. Só que chega um momento onde você se enforca, né? Nós não temos mais como dar continuidade porque nós não somos defensoria pública para poder atuar o tempo todo gratuitamente. Então, assim, acaba que hoje nós estamos atuando muito mais até a delegacia. A não ser que não são casos de repercussão, que são casos que nós precisamos juntar provas, como o da Rafaela Salsa. Agora, nós teremos o júri agora em janeiro. Vai ser um júri muito polêmico, que ele pega a menina em Jacarepaguá, leva para Santa Cruz, atia fogo nela e mata essa menina. Então, casos de grande repercussão,
nós damos continuidade, vamos com ele até o final, né? Mas a grande maioria nós estamos acompanhando e deixando com que a Defensoria toque a partir dali e também o Ministério Público. E eu sempre explico, você precisa levar provas e tem todo o amparo. Aí, durante 5 ou 6 atendimentos psicológicos são gerados amplamente gratuito para aquela mulher, né? E caso depois ela queira dar continuidade, não tem como eu solicitar mais para os psicólogos. E aí eu peço para poder fazer um valor social para aquela mulher, para que ela seja acompanhada. O que nós possamos fazer para ajudar, sempre estamos à disposição. Porque às vezes precisa que a violentada saia, né, da casa, que muitas das vezes tem uma dependência financeira do marido. Então existe todo um trabalho psicológico, social e jurídico, né? Então, assim, Propósito, porque quando a pessoa ela tá num ciclo de violência, seja ela por qualquer motivo, vamos falar até de parte espiritual, né? Tá passando por um processo e quando você intervém de alguma forma, né? Você acaba mexendo em coisas que a pessoa não quer, né? Então tem essa parte pesada para você. E espiritualmente falando, e até mesmo vamos usar crianças na base de escolas, o que você acha que pode ser mudado? Porque é uma coisa muito do Brasil, né? Tem países que têm a violência, né? Cada um tem os seus prós e contras, mas o que poderia ser feito de base, até mesmo familiar, religiosa, porque nós somos uma sociedade muito religiosa, para despertar, talvez, pessoas que têm esse nível de consciência que você teve, igual quando você estava com a sua tia. Porque tem criança que vê, ela fica apática, ou ela repete aquele padrão, ou ela se torna vítima, né, daquele abuso, e ela não sabe reagir à medida que a outra pessoa não tem. Então, rede social, né? O que eu posso fazer e o que as pessoas que estão assistindo podem fazer? Um trabalho de formiguinha, mas que a gente acha que não é eficaz, mas que é para conscientizar crianças e famílias para mudar essa base estrutural nossa muito violentada. Só te interrompendo, essa máxima, eu acho que você está falando da cultura, da tradição do Brasil, tem a máxima de que briga entre marido e mulher não se mete a colher. E é importante isso que admitir o talher por inteiro. Todos os talheres têm que meter faca, colher, garfo. Bem, vamos lá. Hoje, quando nós falamos de violência familiar, intrafamiliar, nós sabemos que essas bases elas podem vir desde dentro das casas, das residências. E por se tratar disso, tá? Por se tratar disso, necessita ser feito um trabalho não de enxugar gelo. Porque eu considero que aquilo que nós estamos fazendo hoje com leis para o final, para condenar, para poder castigar o agressor, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que cadeia não ressocializa ninguém. Não ressocializa ninguém. A cadeia vai gerar muito mais raiva, muito mais ódio na pessoa, em detrimento disso, com muito custo, muito custo. Então, assim, a não ser que se gere um presídio pautado somente em violência doméstica, né? Então, quando hoje nem assim, que vai gerar custo da mesma forma. Quando eu observo que essas crianças, elas acabam sendo vítimas dentro do lar, juntamente com suas mães, né? Eu entendo que a escola tem que ter um projeto de lei, tem que ter alguma coisa que realmente fale muito menos custo. Eu costumo dizer que o preço do reparo é muito ameno do que o preço da cadeia. Se eu amenizar hoje, se eu cuidar hoje a criança em casa, eu deixo de julgar o adulto na cadeia. Sim. Tem uma sociedade mais limpa, menos violenta, mais consciente, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês do coração. Hoje, parece que a política não quer que isso aconteça. Por quê? Porque praticamente são dados. Os menos favorecidos, intelectualmente falando, são pessoas que são fáceis de serem dobradas e fáceis de serem manipuladas. Qualquer coisa faz com que eles aceitem
né? Uma promessa rasa, as pessoas deixam de trabalhar, de buscar melhorias em detrimento de uma Bolsa Família. Não julgando as pessoas que necessitam, porque existem pessoas que necessitam, mas existem pessoas que se favorecem disso, se encostam nisso. Já podre no cesto. É isso aí. Oi? É isso daí. Eu entendo que tem que ser colocado por um período, sabe? Ah, porque vai ser cortado. Tem que cortar, tem que trabalhar. Se querem fazer uma política de verdade, façam uma política igualitária para todos, para que as pessoas possam entender que não é se dando o peixe, mas se dando a vara para que eles possam aprender a pescar. Entende? Então, assim, hoje, quando eu vejo falar ou argumentarem acerca da Bolsa Família, sei que ela ajuda muitas pessoas, favorece. Hoje eu conheci uma idosa e ela falava, ela já está entrando com a parte da demência dela, ela não tem mais como... Sempre trabalhou na roça e uma série de questões, e ela, nos momentos de lucidez dela, ela me abraçava e falava, meu filho, eu vejo o seu vídeo, obrigado. Aí daqui a pouco ela, oi, oi, oi. Ela falava assim, daqui a pouco ela voltava à lucidez, e ela falava assim, eu lembro que ela falou assim, ela é a filha dela, hoje a única renda que nós temos hoje é com relação, eu tenho que cuidar, abrir mão do meu trabalho para cuidar da minha mãe. O meu outro irmão colocou ela como dependente na aeronáutica, mas não é suficiente, porque ela precisa de cuidados maiores. E aí eu faço um apelo a todos os governantes, olhem para os nossos idosos, olhem para as nossas mulheres idosas, cuidem delas, assim como todos os nossos idosos no público em geral, mas observem isso, assim como para as nossas crianças, as viúvas e os mais necessitados. Exatamente. Uma frase assim que todo mundo aqui tem que ter para ser aqui violência familiar, apesar de ser família, é um problema público, não é pouco privado, é um problema público. Então, eu acho que isso é o interessante hoje em dia da internet, é isso. Apesar de não ter um incentivo do Estado, nenhuma arrecadação de nada, todo mundo que puder trazer, né, esse apelo, esse incentivo de você não tá sozinha, as mulheres não estão sozinhas, até os homens também que passam por alguns constrangimentos, apesar de terem mais forças, né, numa violência física, digamos, de um embate, denunciar é vergonhoso, às vezes a gente se sente impotente, ainda mais mulheres poderosas, inteligentes. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem buscar, né, um instituto. Inclusive, os canais de denúncia estão aí, o canal do instituto tá aí. E buscar ajuda, estender a mão, pedir socorro, porque quando a gente faz isso em prol de todas as mulheres, não de uma só. Coletividade. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse um Hashtag, existe um hashtag no Instituto e fala que o problema é nosso. Com certeza. Com certeza. É muito. Eu me incomodo, às vezes, por tentar ajudar mulheres e trazer para ela essa consciência de que ela está no meio de um ciclo de abuso. Sim. Então, esse é o maior processo, despertar a pessoa para ela se conscientizar, para depois a gente conseguir libertá-la desse Sim. ciclo. Então, eu quero que você deixe um recado para essas mulheres, para os homens, para a família que está assistindo e manda bala ali. Deixa também as redes sociais, os conteúdos. Didi, teve um caso que vocês comentaram de uma jovem Isso. que vocês acabaram não... É importante que... Vocês querem falhas? Vamos lá. Em maio desse ano, a minha filha, a Maria Eduarda, que se encontra conosco aqui também, ela falou, pai, existe uma influência que ela está denunciando o Ítalo Santos. E o Ítalo Santos, nós já estávamos denunciando ele há muito tempo. Essa questão da utilização das crianças, vários e-mails nós já vimos enviados para os deputados federais. Temos a resposta de uma única deputada, Silvier, que é uma repórter do estado de Goiás, é uma deputada federal combativa demais das causas da família, da mulher. Ela também já foi vítima de violência, então creio que isso acabe trazendo um gancho. A única pessoa que nos respondeu foi essa mulher, no caso do Ítalo Santos. Dentre outros casos que nós sempre mandamos para ela, projetos de leis, sempre quem nos dá um feedback de alguma coisa é ela. E quando essa situação chega para a gente, eu descubro que, então, o Leniel Borel, ele entra para poder dar suporte para essa menina. Uhum. Quando
Quando ele entra para dar suporte para essa menina, eu faço uns stories. Porque muitas pessoas, o Leniel tá... Eu falei assim, gente, eu vou explicar para vocês. Não me interessa quem é que esteja apoiando a causa. Violência contra a criança tem que ser unificado forças. Que nós temos que caminhar de mãos dadas. Eu baixei as armas. Eu falei que nós estaríamos de todas as formas dando todo o suporte para aquela situação, para aquele momento e para a Isabelle, independente do Leniel estar trabalhando. E eu falei, estou colocando à sua disposição todos os advogados, estou colocando à sua disposição os assistentes sociais e os psicólogos para te dar todo o suporte. Estava nítido que aquela menina já estava em surto nos problemas que ela estava apresentando, que ela estava sendo perseguida e tudo mais, ela teve que fugir da casa dela. Então ela está dizendo o tempo todo que ela estava em surto, já estava sem dormir 3 dias, e com fome há 3 dias, fugindo. E aí ela recebe um telefonema no dia 2 de junho, dia 1º de junho desse ano. E era de um jovem, e se dizia trabalhar para o Leniel Borel. Leniel Borel, ele vai, manda essa jovem, vai para Brasília e manda que ele vá estar com ela. Só que no momento em que ele vai estar com ela, Leniel enviou. Por que Leniel, não, sabendo da situação dela, que era uma situação jurídica, de denúncia, por que ele não enviou os advogados que trabalhavam com ele também? Ele não enviou. E o que eu quero deixar claro aqui é que eu não vou ser injusto com ninguém. Ela sai gritando, após essa situação toda que acontece, né? Perdão, vou voltar. Eles vão à delegacia, nitidamente ele fala que o próprio policial enxerga nela que ela estava em surto, fala, pode levar ela. Ele começa e sai dali tentando levar ela para uma favela. O tempo todo tentando levar ela para uma favela. Tá? Observa isso. Você não tem alguma amiga? Ou eu te levo para uma favela mais próxima aqui, em Caxias. Tá? Vai lembrando todos os episódios que você vai vendo as peças se encaixando em suma. Num dado momento, ele começa a falar assim, ela fala assim, não vou para lugar nenhum. Então eu preciso te levar para algum lugar. Ah, preciso. Pô, vamos apertar alguma coisa? Vamos fumar uma, né? E ela fala assim, não, eu tenho. Ela fala, é minha. Só que eu não tenho a seda, não tenho isso, não tenho aquilo. Pode deixar. Eles param no local com o Uber, ele mesmo compra no posto de gasolina, e eles vão ele vai e chama ela, e fala, vou te levar para um motel. Ele, em todo tempo, ele declara que ela estava em surto. Ele mesmo declara no podcast. Estava em surto. Ele fala para todo mundo. Mas mesmo assim, ele a leva para o motel. Quando ele leva para o motel, se fosse assim o desejo dele, o porquê que ele simplesmente falou assim, olha, você está em surto, você pode gritar, você pode pegar meu telefone, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui dentro eu não fico, tô saindo por causa disso, beijinho, tchau, tô indo embora. Se vira aí, se eu tô pagando aqui para você, vou cumprir meu papel de homem, que eu te trouxe para cá, e o restante tu segura tua onda aí e fica até amanhã. E vai embora. Mas não. Ele vai lá, procura uma tesoura para poder apertar, cortar, não sei como é que funciona, e vai até o local. Nisso que ele vai até o quarto, eles começam a conversar. E nisso que ela começa a conversar, ele começa a abrir algumas coisas para ela. E nisso que abre para ela, abre qual era a intenção do Leniel, que era de pegar todo esse material e trazer para tentar buscar tirar dinheiro do Ítalo Santos para a campanha dele política. Quando ele fala isso, a garota surta mais ainda. Ele, não, calma. Por que calma? Eles começam a ter aquela situação, estava naquela situação toda. E aí, ela começa a ter toda a questão do surto, ela tem aquele surto generalizado, tá? E ele começa a dizer, você está surtada, você não tá... Uma violência praticada de gritante, mesmo que fosse real, e que nós sabemos que foi real, que realmente ela estava em surto psicológico. E aí ele vai e ela faz o seguinte, não faz desse jeito, você tem que sair daqui, você tem que ir embora, eu também. Eu tô com um problema com a minha mãe tá com câncer. Pede a ele 50 mil e a gente divide, precisando 25 mil para você e 25 mil para mim. Você vai embora e eu ajudo a minha mãe. Até porque eu tô sem dinheiro. Aí abriu a carteira dele, falou que mostrou a conta dele, falou que ele tava com 300 e poucos reais, que ele tava precisando de dinheiro. E aí ele simplesmente pega isso e conta para ela. Ele cede o telefone para ela, ele desbloqueia o telefone dele, passa para ela e mostra para ela o grupo que ela deveria falar.
Veja bem, como que eu vou pegar o seu telefone, eu vou saber a senha do seu telefone, vou saber das informações e o grupo que eu devo falar. Então, se utilizar dessa menina porque ela está em surto, é muito fácil. Revitimizá-la, mas ela teve o surto, ela bateu, ela estourou o vidro, quebrou, foi o jeito dela. Ela saiu gritando que estava sendo estuprada, foi a forma dela falar. Ela errou nesse contexto? Ela errou, mas ela, no registro de ocorrência, ela falou, olha, deu o nome dele, tá? Que era Matheus, e falou, olha, ele não penetrou. Mas o tempo todo, ele estava me chamando para sentar no colo dele e me jogando para cá, mandando tomar banho para que eu pudesse voltar e ficar junto com ele. Eu falei a primeira vez que não, a segunda vez que não. Falou a segunda vez não, já é assédio. Uhum. Falou a segunda vez que não, já é assédio. E ele tinha esse condão de sempre estar assediando a ela. Ele queria realmente ter essa questão dele sexual com ela. Essa é a verdade. Passou, quando a guerra veio, as coisas se reverteram, porque realmente a Isa não estava legal. A Isa teve que ir para o Pinel. Ela ficou mais de 15 dias no Pinel, para você ter noção do que aconteceu com ela. Comprovadamente, laudos médicos, tudo direitinho. Não foi feita uma farsa. Os psicólogos estavam lá, os psiquiatras estavam lá. Não é uma manobra, até porque quem faz manobra é o exército, não é o advogado. Não é uma estratégia jurídica colocar alguém dentro do manicômio. Não existe isso. Tá? Colocaria ela numa clínica particular, não num aparelhamento do governo. Não teria como. Essa menina, ela sai. Eu coloco ela reclusa, porque ela não tinha condições de falar. Fomos chamados para a delegacia. Ele começa a reverter na internet, descredibilizar essa menina de todas as formas, achando que nada iria acontecer. Só que algumas pessoas começaram a nos procurar. Algumas mulheres começaram a nos procurar. Nós soltamos agora. Ele tinha sempre essa situação de ficar filmando as meninas. Ele ficava, na campanha política do Leniel, ele ficava filmando as meninas e ao invés de colocar aquelas filmagens, era guardada para ele pelo telefone dele. Já é um modus operandi dele. Ele pratica isso há bastante tempo. Mas eu sou um jovem de 23 anos, 26 anos. Lembrando, uma semana antes disso acontecer, ele me ligou, me pedindo ajuda, para que eu pudesse inocentá-lo, inocentar a Isa também, que ele iria falar por ela, e os dois iriam conversar, e ele ia falar, quem me fez fazer tudo isso foi o Leniel. Ele mesmo me ligou, ele sabe disso, e fala para mim, aí é o que eu faço as pessoas, o Gênesis está mentindo, eu tô mentindo mesmo? Como é que eu vou saber que quem tá pagando os advogados por ele é o Leniel? Como é que eu vou saber que ele ainda tá recebendo R$2.000 por mês? Todo mês está pagando por fora para ele R$2.000. Como que eu iria saber disso? Então, existe toda uma trama de silenciar essa mulher. Eu fui atacado na minha advocacia, tentando silenciar a minha advocacia. E se você fosse um outro profissional, você teria deixado isso de... deixa pra lá, né? Deixa pra lá, por medo. Sim. Só que, foi o que eu falei, eu não vou arregar, eu vou até o final. E eu falei pra ele, tem outras pessoas que estão me procurando. Se eu soltar as coisas que eu tenho, vai ser 1000 vezes pior. Eu tô respondendo ao processo, eu tô respondendo agora. Eu tô comentando sobre isso aqui porque eu ainda não prestei declarações nenhuma dos autos. Não existe declaração nenhuma na delegacia na 64DP. Quando eu levei a Isa na 64DP, se ela tivesse prestado depoimento, eu não estaria trazendo essa informação aqui. Ok? Mas como não conseguimos prestar esse depoimento, então eu posso falar com tranquilidade. Porque não está nos autos, vai entrar nos autos agora. O próprio policial fala, doutor, a Isa não tem a mínima condição de ser interrogada. Ela não tem a mínima condição de ser inquirida. Não tem. Eu preciso que o senhor traga ela quando estiver melhor. Eu vou informar o Ministério Público. Eu falei, então tá perfeito. Nós vamos estar trazendo todas as informações. Então essa menina hoje, as pessoas estão... ele falou que ela foi abusada. Realmente ela falou, porque foi a forma que ela teve de falar, a informação que ela tinha. Culpabilização da vítima, né? Existe a sociedade, ela, ao invés de abraçar, ela aponta. E eu acredito que... Acredito não, tenho certeza que mulheres que passam uma situação parecida se sentem amedrontadas, né? E não amparadas, assim. E essa menina, ela teve muita coragem. Eu vou falar pra você, assim, que a Isa, ela foi de uma grandeza monstruosa. Ela foi uma guerreira. Ela tá sendo uma fênix, vou botar desse jeito.
Ah, Janderson, mas você está fazendo isso e ele poderia ter morrido, alguém poderia ter feito isso, aquilo, outro. Eu costumo dizer o seguinte: se você não gosta da lama, não se expõe à chuva. Ele sabia do que ele estava fazendo. E eu falei para ele: você quer amenizar isso? Realmente? Você vem. Eu vou com você à delegacia, nós vamos falar com o delegado tudo o que está acontecendo, nós vamos amenizar e botar a responsabilidade em cima de quem tem que ser colocado. Ele, doutor, mas eu tô com muita responsabilidade financeira, eu tô com dívidas. Eu falei assim: olha, eu não tô nem aí para isso. É você que tem que se virar com relação a isso, eu tô aqui para poder tentar ajudar você. Agora, quer que eu te ajude? É dessa forma, que eu não vou ser injusto para você. Vou falar que ele estuprou quando não estuprou? Não vou fazer isso. Agora, assediar, sim. Entende? Bem, no contexto geral é isso. E com relação a Isa, hoje, nós estamos para poder fazer um trabalho com ela, um podcast. Muitas pessoas nos procurando para querer efetuar um trabalho com essa menina, porque ela tinha para mais de 1 milhão de seguidores. E de tantos. Detalhe, Mateus, eu vou voltar lá, eu lembro que eu falei assim: me lembra lá na frente. O Mateus é o mesmo menino que, juntamente com o pastor Marcos, que está conosco hoje, entrou nas redes sociais da Miriam e detonou a vida dessa senhora. Acabou. Colocou numa página chamada Assembleando de Valor, com mais de 1.400.000 pessoas lá dentro. Acabou com a vida dessa mulher. Colocou no Realem TV, só que o Realem TV também veio conversar comigo. Todas as pessoas que eu acabei colocando no processo, que existem outros processos que estão em curso. Tá? Não é somente um processo da Miriam. É a mesma pessoa, é o mesmo hacker. É o mesmo hacker que atacou as minhas redes sociais para derrubar as minhas redes sociais. É o mesmo hacker que inviolabiliza tudo aquilo que eu faço e manda um exército de pessoas, assim que eu tenho a certeza disso. E quando esse podcast for ao ar e ele souber dos cortes de tudo que está acontecendo, pode ter certeza, escreve o dia de hoje, vai ter um exército de pessoas falar mal e descredibilizar. Falar que eu estou associado a Coronel Jairo, falar que eu estou associado a tudo que você possa imaginar. Já estou te adiantando, só para você ter noção. Então, é esse tipo de pessoa que hoje, quando eu apareço, eu atraio. Né? Também existe o exército de pessoas do bem também que me protegem demais. Para finalizar, eu quero perguntar isso como pessoa, né? Como Anderson. O que faz você deitar na hora de dormir, assim, a cabeça no travesseiro e estar em paz? Porque é uma missão, né? Como é estar no meio desse caos, mas arrumar motivação e propósito para continuar essa questão. Aqui fora tem 2 pessoas que faço tudo por elas. E o que me motiva a deitar na cabeça no travesseiro e dormir é: pai, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você. Então, assim, o que eu faço hoje é justamente para que eu possa ter as minhas filhas sempre desse jeito comigo. Sempre me olhando, tendo orgulho de mim, do pai que tem, e saber que eu vou passar, mas estou deixando um legado, uma história, e ela vai poder falar assim: meu pai fez isso. Então, é um propósito meu com Deus, em primeiro momento. É um propósito de dar amparo. Eu também tenho um trabalho missionário dentro da Amazônia, que são com os ribeirinhos. Trabalho com ribeirinhos índios e ribeirinhos, que é o semeador. E eu sou de família judaica messiânica, né? Então, eu tenho esse trabalho dentro da Amazônia também, com várias pessoas lá dentro. Lá dentro eu vejo coisas também que... Por isso que agora também nós estamos começando a trabalhar com a questão do Marajó e dos ribeirinhos de uma outra forma, de uma outra maneira. Estamos buscando ajuda. Então, confesso também que estou cansando, que a gente cansa, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que seguram a minha mão, que ombreiam comigo e que batalham junto comigo por entenderem que essa luta vai de um propósito, vai de muito mais, e nós estamos aqui para poder fazer justiça e sermos instrumentos de justiça. E é isso. Não quero ser usado, né? Deixa suas redes sociais também do Instituto, como as pessoas fazem para entrar em contato. Sim. E muito grata, o assunto rendeu, interessante, muito feliz. Que é muita coisa, hein? Foi muita coisa, hein? Só marcar. O meu arroba é @Jandersonk. JEANDERSONK. Né? Janderson K.
Vão aparecer 2 Instagrams, mas tem tá aberto, o outro é pessoal, eu deixo mais para amigos. Você pode me adicionar também lá, aquele para amigos, vai estar sempre bem-vindo. E tem @INCVF oficial. Nós estamos restaurando ainda o WhatsApp, porque em decorrência dos ataques que nós recebemos, nós perdemos, mas nós estamos restaurando agora o nosso WhatsApp, que é um número que nós temos. E se não for, nós vamos colocar um outro número e parar, nós não vamos. Não, eu amei, cara. Eu quero que quem tá assistindo, vocês maravilhosos, comentem o que vocês acharam do episódio de hoje. Eu com certeza quero parte 2, porque tem muitas coisas. Mulheres trouxeram, né, casos reais que elas buscam ajuda. Vai ter novo episódio. Eu quero que vocês também sigam as minhas redes sociais. Didi, dá um Didi Reis ali no Google. Tem Instagram, YouTube, TikTok. Tem dica para tudo quanto é coisa. E o meu propósito também é despertar essas mulheres para elas se tornarem mais conscientes, mães, filhas, crianças, né? Então, muito feliz que você tocou a minha entrevista. E é isso. Chama, pode chamar que sempre estaremos juntos. Beijo, meus amores, e até o próximo episódio. Tchau.